E aí, pessoas normais que eu tanto amo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago para vocês a nona parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu em Boku no Hero. E antes de começar essa narração que vocês tanto gostam, aqui vai um salve para as seguintes pessoas: Goku Black Teorias, Tio Meliodas, Muzan Teorias, Blues Limert, Blackzin, Alice, Sasori, Francisco Gabriel SS. Essas foram as pessoas que eu queria dar um salve. E agora vamos logo começar essa história maluca. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Boku no Hero? Episódio 9. Nossa história continua quando eu estava indo dormir no meu quarto. Até que eu noto algo no Todoroki que eu nunca antes havia reparado. E logo em seguida eu fico pensando que aquilo era só coisa da minha cabeça. E que não passava de uma ideia absurda. Então eu esqueço isso e vou para o meu quarto dormir. E no meu quarto, eu penso em dar um jeito de acelerar o processo de criação de novas armaduras. E foi aí que eu tive uma brilhante ideia, da qual poderia me deixar muito mais famoso do que eu já era. Então eu fui dormir com essa ideia na cabeça. E no dia seguinte, eu acordo e me levanto da cama. E vejo no calendário que hoje não teria aula. Então eu vou até a cozinha da minha casa. E lá eu coloquei um avental de chefe. E fiz uma comida deliciosa, que era um pão com recheio de batatas. Mas esse pão não era muito pesado em questão de calorias. Então eu coloco o pão no forno para assar. E em seguida eu faço um suco de frutas frescas que eu havia colhido no jardim da minha casa. E depois de algumas horas eu tiro o pão de dentro do forno. E em seguida eu pego uma faca e fico de frente para o pão. E em seguida eu faço uma oração para o deus Jabiroca abençoar aquele pão. E depois disso eu abro o pão com a faca, fazendo sair um cheiro muito bom de dentro dele. E esse cheiro fez com que o Todoroki acordasse. Então o Todoroki foi correndo até a cozinha. E assim que ele chega na cozinha e me vê com um avental de chefe, ele me pergunta se eu sabia cozinhar, ou se era só um sonho que ele estava tendo. E eu respondo que ele estava muito bem acordado. E que era para ele lavar as mãos e provar o pão que eu fiz. Então ele lava as mãos e dá uma mordida em uma fatia de pão. E em seguida ele diz que aquele foi o melhor pão que ele já comeu em toda a vida dele. Então eu digo a ele para provar o suco de frutas também. E ele prova o suco e diz que estava muito refrescante. Então eu digo ao Todoroki que hoje eu iria ficar fora o dia inteiro. E que ele teria que tomar conta da casa, já que infelizmente o Tomioka não estava mais vivo para ficar vigiando tudo. Então ele me pergunta se a casa tinha algum sistema de segurança, já que aparentemente o Tomioka morreu porque a segurança da casa não era tão boa. Então eu digo o seguinte ao Todoroki: alguns dias depois da morte dele, eu coloquei alguns sistemas de defesa na casa. E a maioria dos cômodos da casa tem um sistema de segurança cada vez mais avançado. E eu digo ao Todoroki que a área mais protegida era o laboratório secreto, já que lá estavam quase 1000 clones meus. E se um vilão não consegue destruir um único clone, ele seria assolado na porrada por 1000 deles. Então o Todoroki entende e eu dou as chaves da casa a ele. E logo em seguida eu chamo Jarvis e mando ele trazer o meu carro esportivo para a frente da minha casa. E assim que o carro chega, eu entro nele e dou um aceno de despedida para o Todoroki. E ele retribuiu o aceno. Então eu dirijo o carro até o centro da cidade. E lá tinha um laboratório enorme, do qual se localizava perto da rua. Então eu entro dentro daquele laboratório. E em seguida eu vou até a sala onde estava o dono do laboratório. E chegando lá, eu pergunto ao dono se ele estava interessado em vender aquele laboratório. E nessa hora o dono começa a rir muito, dizendo que eu não tinha dinheiro suficiente para comprar aquele laboratório. Mas eu mudo o meu tom de voz e digo em seguida que dinheiro não era o problema. Então ele fica mais sério e me pergunta por quanto eu queria comprar aquele laboratório. E eu digo a ele para ele fazer o preço dele, que eu pagaria até o último centavo. Então ele diz que queria 10 milhões pelo laboratório. E na hora eu achei o preço bastante barato.
já que tinha laboratórios que custavam bem mais que isso. Então eu digo a ele para esperar nessa sala e preparar o contrato. Que eu iria buscar o dinheiro para fecharmos um acordo. Então ele começa a preparar o contrato de venda. E eu fui até o carro esportivo. E chegando lá, eu uso o poder da matéria e faço milhares e milhares de diamantes. E em seguida eu os coloco em 2 sacolas. E depois disso eu levei as sacolas até o dono do laboratório. E chegando lá, eu uso os diamantes para comprar o laboratório. E em seguida o dono do laboratório demitiu todos os funcionários de lá. Que por sinal eram um bando de vagabundos que não gostavam de trabalhar. E em seguida disse que o laboratório era todo meu agora. Então eu me sento na cadeira onde o dono estava. E em seguida eu uso o poder da matéria para redecorar a sala do dono. Que agora eu vou chamar de escritório. Então depois de decorar o escritório, eu aproveito que não tinha ninguém no laboratório. E uso o poder da matéria para fazer várias decorações para aquele lugar. E também redecorar as paredes e o chão. E como eu não queria arrumar encrenca com a polícia futuramente, eu entrei em contato com a polícia. E informei aos policiais que eu havia adquirido um imóvel no centro da cidade. E que esse lugar era agora uma agência de heróis. E depois de fazer essa ligação, eu vou redecorando todo o resto do laboratório. Até um momento em que eu começo a escavar o solo em uma alta velocidade, fazendo um buraco embaixo da terra. E depois de um tempo cavando, eu finalmente crio uma área subterrânea. Então eu uso o poder da matéria para moldar aquele buraco que eu tinha cavado em uma espécie de sala ultra protegida, reforçada com paredes de aço. Em seguida eu decoro todo aquele lugar com várias máquinas, exatamente iguais às que eu usava no meu laboratório secreto. E logo em seguida eu faço alguns clones das sombras. E mando eles fabricarem algumas armaduras. E enquanto eles construíam armaduras, eu ligo para a UA, pedindo algumas recomendações do diretor Nezu sobre cientistas e mecânicos de alto nível que estavam procurando emprego. Então o diretor me recomenda alguns mecânicos e cientistas. E em seguida eu ligo para todos eles. E eles disseram que viriam para o laboratório no dia seguinte. E depois disso eu fui até a frente do laboratório. E em seguida eu coloquei um letreiro em cima do laboratório. E nele estava escrito: Laboratório Stark. Então eu tranquei todas as portas do laboratório. E em seguida eu fui para casa. E no caminho, eu vejo algumas meninas da escola. Então eu chamo elas para dentro do meu carro. E nós ficamos nos divertindo até chegar em casa. E chegando em casa, eu vejo o Todorokis deitado no meu sofá, com várias mulheres ao lado dele. Então eu digo: pelo visto você andou me imitando um pouco. E nessa hora ele diz que só estava se divertindo um pouco. Mas eu não ligo muito para isso, e vou até o meu laboratório secreto. E ao chegar lá, eu vejo que os meus clones haviam melhorado o Jarvis. E que agora eu poderia controlar 20 armaduras ao mesmo tempo. Então eu começo a construir mais algumas armaduras. E quando dá 1h da madrugada, eu vou dormir no meu quarto. E quando eu passo na frente do quarto do Todoroki, eu vejo ele dormindo com 2 mulheres. Então eu penso: o que será que está acontecendo com o Todoroki? Do nada ele virou uma cópia bem safada de mim. Então eu entro no meu quarto e começo a dormir. E no dia seguinte eu vou até os laboratórios Stark. E chegando lá, eu sou recebido por 10 cientistas de alto nível. E 8 mecânicos profissionais que trabalhavam com robótica. E eles estavam me perguntando quando o dono daquele lugar iria chegar. E nessa hora eu disse que eu era o dono. Então todos começaram a rir, já que ninguém acreditava, pois eu tinha a aparência de uma criança. Então eu mostro o contrato de venda do laboratório. E nessa hora eles pararam de rir. E logo em seguida eles pediram desculpas. E disseram que estavam ansiosos para começar a trabalhar. Então eu apresento todo o laboratório aos cientistas e mecânicos. E depois de um rápido passeio, eu levo eles até o subterrâneo. E lá eu explico a eles como construir as armaduras. E depois de algumas horas explicando, eles entendem o que era para ser feito. Então eles começam a construir algumas armaduras.
E nessa hora eu penso. Aos poucos essa agência vai crescer. E eu tenho até alguns planos para o futuro. Depois disso eu vou até o meu escritório. E lá eu ligo para o diretor Nezu. E informo a ele que eu havia aberto uma agência de heróis. Então o diretor me pergunta qual o nome da minha agência. Então eu digo a ele que a minha agência se localizava em um laboratório no centro da cidade. E por isso ela iria se chamar Laboratório Stark. E em seguida eu peço a ele para avisar aos outros heróis que eu agora tinha uma agência. Então o diretor diz que vai avisar aos outros heróis. E depois disso eu ligo novamente para a polícia. E como eu tinha uma certa amizade com o chefe da polícia, eu peço a ele para mandar algumas pessoas normais até a minha agência. Pois eu iria precisar de pessoas sem individualidade para fazer alguns testes. Então o chefe da polícia coloca um anúncio em toda a cidade, falando sobre os testes da minha agência. E que aqueles que passarem nos testes iriam virar heróis mesmo sem individualidade. E assim que as pessoas veem esse anúncio, elas ficam cheias de esperança. Pois mesmo eles não tendo uma individualidade, eles ainda tinham uma esperança de virarem heróis. E em seguida o chefe da polícia diz que os testes iriam começar em uma semana. E que quem quisesse participar teria que ir até os laboratórios Stark para se inscrever. E nessa hora, uma multidão de pessoas vai correndo até os laboratórios Stark. E chegando lá, eu faço vários clones e começo a fazer as inscrições das pessoas. E no fim do dia, haviam mais de 2.000 inscrições para os testes. Então eu penso em aumentar o território da minha agência. Então eu vou para casa. E chegando lá, eu vejo o Todoroki sentado no sofá assistindo um filme. E eu pergunto a ele se ele se divertiu com as mulheres na noite passada. Mas para a minha surpresa, ele disse que não se lembrava de nada. E que só se lembrava de ter comido o pão que eu havia feito. E depois disso ele ficou inconsciente e acordou no sofá. E nessa hora eu começo a desconfiar do pão de batatas que eu havia feito. Então eu vou até a cozinha e vejo que ainda havia sobrado uma fatia daquele pão. Então eu coloco o pão em uma sacola. E em seguida eu pego o suco de frutas que eu havia preparado. E levo esses alimentos para o meu laboratório secreto. E lá eu faço alguns testes no pão. E vejo que não havia nada de errado com o pão. Mas quando eu analiso o suco de frutas, eu vejo que havia uma substância estranha no suco. E essa substância estava nas frutas do jardim da minha casa. E eu não conseguia identificar que substância era aquela. Mas eu vi que aquilo era radioativo. Então eu guardo o suco em um cofre de segurança máxima. E coloco o pão de volta na cozinha. E como eu queria zoar um pouco com a cara do Todoroki, eu fiz um clone meu ficar com o manto de 4 caudas da Kurama. E como o Todoroki estava sentado no sofá, o clone colocou a mão no ombro do Todoroki. E quando ele viu aquele demônio de 4 caudas, ele saiu correndo pela casa. E parecia que ele iria participar de alguma maratona de corrida. E depois de algumas horas o clone some. E o Todoroki desmaia de tanto cansaço. Então eu pego o Todoroki nos braços e levo ele até o quarto dele. E lá eu coloco ele na cama e penso. Talvez aquela coisa que eu pensei não seja tão absurda assim. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo. E ativar o sininho das notificações. Porque o YouTube buga muito às vezes. E até o próximo vídeo. Se o Deus Jabiroca quiser. Amém. Curiá Jabadalha Norek Balabalabacia.